Você já ouviu falar em evangélico do candomblé? Esses dias para trás, eu recebi um vídeo aqui no meu celular da Mayra Card enterrando Bíblia na casa nova que ela está construindo. Buracos em toda a casa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Esse buraco é o buraco exato da Bíblia, que a gente vai colocar ela aberta na palavra. Vou te ensinar agora a fazer uma magia para você destruir seu inimigo no cemitério. Você vai pegar uma foto dele, tá? Vai escrever 7 vezes o nome atrás dessa pessoa e você vai enterrar a foto de ponta cabeça, tá? Quando eu vi esse vídeo e a minha esposa estava do meu lado, ela falou assim comigo: amor, eu mesmo conheço muitas pessoas que vão achar isso normal, vão achar isso correto. Elas têm como prática, por exemplo, abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar atrás da porta, para aquilo ali poder trazer uma proteção para casa. Ou no Salmo 23, aquele imãzinho na geladeira, né? Para aquilo ali trazer prosperidade. Então eu comecei a pensar, realmente, infelizmente, muitas igrejas evangélicas hoje, elas estão ensinando os crentes mais doutrinas de religiões de mistério, como a macumba, o candomblé, umbanda e por aí vai, do que de fato a palavra de Deus. Então hoje eu vou reagir com você, nós vamos ver esse vídeo, nós vamos analisar o que ela está fazendo à luz da palavra de Deus e nós vamos entender que esse tipo de atitude não tem nada de bíblico, tá bom? Sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque aí dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos. Além disso, tenho te convidado também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underlinezinho no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus e outros materiais de apoio para o seu estudo bíblico, que eu tenho certeza que vão te edificar demais, tá bom? Então, quando esse vídeo acabar, se você puder, dá um pulinho lá na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underlinezinho no final, porque eu tenho certeza que vão haver lá muitos materiais úteis para a sua caminhada em Cristo, tá? Então, para a gente começar, só quero fazer um breve aviso. Meu intuito com esse vídeo não é atacar a Mayra Card, em momento algum, tá? Existem pessoas que são sinceras dentro da sua fé. E como diria o pastor Augusto Nicodemos, né, elas são sinceramente enganadas. E outra, a Mayra Card provavelmente está conhecendo o evangelho agora, e infelizmente ela está numa igreja que é extremamente afastada da palavra de Deus, que é a Lagoinha Alphaville. Revelando a tão famosa área VIP aqui da igreja Lagoinha de Alphaville. Mas o que não te contaram é que essa área VIP é só para os voluntários aqui da igreja. Essa área aqui é a área dos jogos, onde todos os voluntários podem jogar e se divertir. Aqui a gente tem mesa de ping-pong, mesa de pimbolim e até basquete. Vamos ver se eu consigo fazer uma cesta. Então, assim, não é de se esperar que ela não conheça o evangelho, que ela tenha esse tipo de compreensão sobre a fé, porque ela não tem naquela igreja um pastor bíblico que vai ensinar ela a verdade. Vou colocar então a primeira parte do vídeo, e a gente vai reagindo, eu vou parando, a gente vai reagir, tá? Dá uma olhada. Buracos em toda a casa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Esse buraco é o buraco exato da Bíblia, que a gente vai colocar ela aberta na palavra. Aqui tem um buraco, aqui tem um outro buraco. Em cada cômodo a gente vai colocar 2 Bíblias. Ali vai ser a cama da Sofia, então a gente vai colocar uma Bíblia ali embaixo. Aqui vai ser o cantinho dela ler, estudar. Ali vai ser nosso quarto. E aí também tem uma Bíblia na entrada do quarto. Tá vendo aqui? E outra Bíblia ali. E pela casa inteira a gente tem essas aberturas onde a gente vai colocar a Bíblia. O que acontece? Ela está mostrando a casa dela aí, glória a Deus por isso. Tá bem? Ela trabalha, ela conquista, glória a Deus. E aí ela se propõe a abrir, né, buracos na casa. Ela fala que parece que são 2 buracos em cada cômodo, onde ela vai abrir a Bíblia e vai colocar a Bíblia ali. Só que, gente, vai parecer um absurdo o que eu estou falando, mas quem é cristão de verdade sabe disso. A Bíblia, tem aqui a minha Bíblia, ó. A Bíblia é um livro, gente. A palavra Bíblia, inclusive, significa uma coletânea de livros. A Bíblia, por si só, sendo um livro, ela não tem nenhum tipo de poder especial. Ela não tem nenhum tipo de poder místico. O diabo, ele não tem medo desse livro aqui, ó. Desse jeito que ele está aqui, o diabo não tem medo disso, não. É pregado por aí, né? Que o diabo tem medo de crente que lê a Bíblia. Não tem nada disso. O diabo tem medo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela é um livro. Ela não tem poder nenhum, assim, ó, que emane dela. A Bíblia tem poder, sim. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas é poder para salvar pecadores da morte espiritual, da escravidão do pecado e da ira de Deus. Não é um poder, um escudo magnético, um escudo protetor que alguém vai chegar na sua casa e vai tentar arrombar a sua porta e
aquilo ali, a Bíblia vai impedir aquilo de acontecer. Ou então você vai enterrar no chão e o mal não vai acontecer. Muitas vezes, isso parte de um pressuposto, que inclusive é ensinado por um profeta demoníaco, que está aí na internet orando com os outros aí, ensinando um tanto de asneira, que é uma mentalidade que é a seguinte: você vai abrir o Salmo 91, você vai abrir o Salmo 23, e você vai orar a ele, e nenhum mal vai vir sobre a sua casa. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos contidos na Bíblia, na palavra de Deus. É um salmo que ele tem o poder de te dar a bênção da proteção e também quebrar muitas amarras sobre a sua vida. E além disso, trazer a bênção da proteção para a sua casa e para a sua família. Então, quando a pessoa tem esse tipo de entendimento, ela acha que esse tipo de coisa, a inveja, o olho gordo, a palavra de maldição, vai ter algum tipo de poder contra a sua vida, contra a sua casa. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos plena convicção que o Espírito Santo habita a vida de um cristão. E quando o próprio Deus vivo está habitando em você, esse tipo de coisa não tem nenhum efeito contra a sua vida. Nós não somos chamados no Evangelho a lutar contra uma obra de inveja contra a minha vida, contra uma obra de macumba, de feitiçaria, um mal-olhado, um olho gordo. Não, nós somos chamados a lutar, sim, de maneira espiritual, contra o nosso pecado, contra as ações, as estratégias, as armadilhas, as ciladas do diabo no nosso caminho. E nós fazemos isso com a Bíblia aberta e lendo a palavra de Deus. Como o salmista fala: Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina a temer somente o teu nome. Jesus fala isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o evangelho, ele tem poder sim, mas não é para poder refletir e impedir um olho gordo, uma macumba, uma inveja de chegar na minha vida. Porque esse tipo de coisa não tem poder nenhum contra cristãos. Nós somos filhos do Deus vivo. O diabo, ele não está em pé de igualdade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? O poder que a Bíblia tem é de me mostrar que eu sou desesperadamente pecador, que eu preciso e muito da graça de Deus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar e pagou pelo meu pecado, e agora ele me concedeu fé para crer nessa palavra e viver de maneira condizente. O poder da Bíblia está nisso, de me salvar e de me santificar, me ensinar a viver como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que alguém, venha pegar corte para falar que é heresia, a Bíblia não me salva, tá? Mas a Bíblia fala do meu Redentor que morreu por mim e me salvou. Então, o que a Bíblia está revelando é aquilo que eu preciso conhecer de Cristo para poder ser salvo. E, infelizmente, de fato, essa é uma prática muito comum no meio das igrejas evangélicas do nosso país. É uma mistura de neopentecostalismo com ritualísticas de umbanda, de candomblé, de catolicismo romano, como eu falei com vocês, que é mais ou menos o que o povo de Israel estava fazendo quando saiu da Terra Prometida e começou a levar consigo uma multidão de ídolos que pertenciam aos egípcios. Bom, eu saí do mundo pagão, eu saí do pecado, mas deixa eu levar mais alguma coisinha comigo aqui, deixa eu fazer um bezerro de ouro, porque só Jesus não é suficiente. Então, assim, é triste, sabe? Pessoas com uma fé sincera, uma fé verdadeira ali, desejando, pelo menos, ter uma fé verdadeira, perecendo por falta de instrução bíblica. Isso é muito triste. Vamos continuar. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu trouxe uma caixa de Bíblia pra cá, trouxe a minha caixinha de som com o meu louvor. Eu passei a manhã inteira ouvindo louvor e orando a manhã inteira. 6 horas, assim, parei 2 vezes pra ir ao banheiro. Não tomei água, não comi, só orei. E aí eu trouxe aqui uma caixa de Bíblia. Tá vendo essa caixinha aqui? Cheia de Bíblia, deixa eu mostrar pra vocês. São todas iguais. Só que aqui tem um grande problema que eu quero analisar com você, que é o seguinte. Tem pessoas, ela fala, eu passei 6 horas orando e louvando. E aqui eu não estou pregando contra o louvor e a oração. Mas esses dias para trás eu estava conversando com um colega de serviço e ele me falou sobre uma pastora, da igreja dele, que era mulher de oração. E eu falei com ele, meu irmão, não se escandalize. Eu não tenho admiração nenhuma por quem é mulher de oração. Porque orar, todo mundo ora, gente. Você pode ir num terreiro, você pode ir na religião espírita, você pode ir no catolicismo romano. A reza, inclusive, é um instrumento de penitência lá dentro. Mas o que me admira são pessoas que amam a palavra de Deus. Então, quando eu falo isso, eu vejo um grande problema aqui, porque uma pessoa que adota esse tipo de prática é justamente porque não lê a palavra de Deus. Então, eu não fico surpreso com crente que ora. Dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais, existe uma estima muito grande pela oração, O diabo não tem medo de quem prega bem. O diabo não tem medo de quem canta bem. O diabo não tem medo de quem fala bem. Mas o diabo tem medo de um crente que ora, busca ser sua, entra no teu quarto, dobra o joelho e fala com o teu pai.
E eu não estou diminuindo o papel da oração, não, pelo amor de Deus, tá? Não estou diminuindo. Ore e ore muito. Cristãos de verdade oram e oram muito. O que eu estou querendo dizer é que mais importante do que orar é ler e meditar na palavra de Deus. Inclusive, Tiago fala que é possível fazer até orações equivocadas, orações pecaminosas. E como eu vou aprender a fazer minhas orações corretas? Por meio da Bíblia. Então, quando eu falo com vocês que eu não me admiro com cristãos que oram, com crentes que oram, não é que eu estou diminuindo o papel da oração. Mas o que mais me admira é ver cristãos que amam a palavra de Deus e que também oram. Porque amar a Bíblia é difícil. Tenta tirar um tempo aí para poder orar. Você vai conseguir. Você ora até indo para o serviço, ora na academia, ora no banho. Mas fala que você vai tirar um tempo para ler a Bíblia. Começa a abertura de boca, celular começa a enviar notificação uma atrás da outra, você começa a pensar nas coisas que tem que fazer. Então, até que seja adquirido o anelo, o desejo, a alegria, o amor pela palavra de Deus, isso demanda um tempo. Por quê? Porque o nosso coração só quer orar, só quer falar, só quer ser atendido. E em pouquíssimas vezes, nós estamos de fato interessados em compreender o que Deus quer nos ensinar. No Salmo 19, eu vou até pegar com vocês aqui a partir do verso 7, o salmista ele faz a composição de um cântico, de um louvor que revela a excelência da palavra de Deus. E por que ao invés de nós enterrarmos Bíblia, nós deveríamos estar tendo prazer em ler a palavra? Olha isso, Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos são igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos seus favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo, e em guardar os seus mandamentos, a grande recompensa. Olha em que aspecto a palavra de Deus ela atua nas nossas vidas. Não é um poder externo, não é uma arma, isso aqui não é um escudo místico, não é um... Enfim, ela atua na esfera do nosso coração. Ela faz com que a nossa alma seja restaurada, ela nos traz alegria para o coração, ela ilumina os nossos olhos, ela nos concede sabedoria, ela nos faz, como disse aqui no verso 11, ela nos admoesta, ela nos orienta. Então, o poder da palavra de Deus está em atuar na nossa vida, no nosso coração. E, infelizmente, gente, olha, sei lá, deve ter umas 10 Bíblias ali. Pega isso e doa para as pessoas. Não gasta a sua Bíblia com uma bobeira como essa, não. Ali, ela só está gastando dinheiro e Bíblia à toa. Isso não vai ter influência nenhuma na casa dela. O ideal, como eu disse, é que realmente ela se assentasse com sua família para ler, meditar na palavra de Deus e ser edificado por ela. Viver tudo isso aqui que o Salmo fala. Mas vamos para a próxima parte do vídeo. Dá uma olhada aí. Todas Bíblias iguais, várias Bíblias. Eu vou abri-las, vou fazer bastante oração em cima dela, abrir uma passagem, orar sobre a passagem que abri de cada cômodo, e em cada cômodo eu vou abrir a palavra, orar, colocar embaixo, dos nossos pés, e aí depois eles vão vir com piso por cima. E olha isso, como é que a compreensão é completamente errada, né? Existe uma teologia aí hoje em dia que nos ensina a olhar para a Bíblia como uma caixinha Existe uma caixinha, não lembro o nome dela, me fugiu o nome, mas como se fosse uma caixinha da bênção do dia. Você vai como se fosse um biscoitinho chinês. Tá vendo como é que a cultura ali ela vai influenciando esses crentes que não conhecem a palavra? Eu vou abrir uma passagem bíblica aleatória, vou orar sobre ela e vou plantar aqui na minha casa. Isso é uma cultura muito impregnada na religião evangélica, tá? Então, quando eu abro a Bíblia apenas para extrair frases, apenas para extrair coisas, eu me perco nesse processo. Eu deixo de conhecer a palavra e viro um crente místico. E, infelizmente, essa é a realidade da maioria das pessoas. Com certeza você já fez isso, eu já fiz isso, quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu fechava o meu olho e falava assim, Deus, fala comigo hoje. Eu vou abrir uma passagem bíblica aqui e Deus fala comigo hoje. E aí aparecia uma passagem lá que às vezes eu não entendia muito. Tá bom, Deus, não entendi. Fala mais uma. E dessa forma a gente vai até que algo apareça que faça sentido na nossa realidade. E aí a gente, não, glória a Deus, Deus falou comigo. Mas, gente, não é dessa forma que Deus vai falar conosco. Claro que se Ele quiser, pode falar da forma que Ele quiser. Você pode estar andando na rua, ver um trem rabiscado ali no chão, ali, que vai ser um versículo bíblico, e pode ser uma resposta de Deus para a sua vida de fato. Mas a maneira de progredir no conhecimento da palavra de Deus, de se tornar um cristão maduro, não é dessa forma. É buscando conhecimento. É buscando compreender a palavra de Deus no macro,
Você não pega um livro, você pega um livro aqui, ó, Patrística, conta a história lá dos pais apologistas, século 2, 3, mais ou menos, após o começo da igreja. Eu vou entender, ao ler esse livro, o que estava acontecendo naquela época. Se eu pego apenas fragmentos, eu vou conseguir compreender alguma coisa? Talvez vou, mas vou conseguir compreender fragmentos da história e não tudo o que aconteceu. E eu vou ter uma visão completamente distorcida e fraca do que o livro está querendo me dizer. Deus te chamou para brilhar e ninguém vai apagar o nosso brilho. Eu sou uma estrela. Estrela de Hollywood é pouco, irmão. Eu sou uma estrela. Tá muito estrelinha, só. Tá na Bíblia? Tá. Querido, vamos ler a Bíblia? Abre comigo, Gênesis capítulo 15, por gentileza, versículo de número 5. Deus manda a Abraão e leva para fora e dizendo assim para Abraão: Abraão, levanta para fora da tenda e disse: olha para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim será sua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Nós. E a Bíblia, isso é mais grave ainda. Por quê? Dentro de mim habita um coração, como Jeremias diz, que é desesperadamente corrupto. E se eu começar a proceder dessa forma, eu vou achar que toda a passagem bíblica que eu estou abrindo, ela vai servir como se Deus estivesse falando para o meu coração e eu vou começar a usar isso como muleta. Preciso ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão? Para arrumar um namorado? Para comprar um carro? Eu abro a Bíblia. Se eu não concordo, eu abro em outro versículo, porque não foi Deus que falou comigo. Deixa eu dar mais uma chance para Deus falar comigo. Já passou por isso, eu sei que já. A maioria das pessoas já. A nossa fé não é baseada em misticismos, superstições, práticas externas como nas outras religiões, não. Vamos continuar. E a nossa casa, a base da nossa casa, embaixo dos nossos pés tem a palavra. A nossa casa estará estruturada pela palavra em cada cômodo. Então a gente está fazendo esse trabalho antes. Vou começar agora. Não, Maíra, não é assim não. Ela tem um pensamento aí, né, que também é equivocado. Mas como eu falei, gente, de coração, não tô julgando a menina, tá? Parece realmente que a fé dela é sincera, ela não conhece a palavra de Deus. Eu oro ao Senhor para que ela procure uma igreja bíblica, que o Senhor encaminhe ela para uma igreja de verdade, onde ela aprenda a palavra. Mas esse pensamento, né, a minha casa agora vai ser construída sobre a palavra de Deus. A Bíblia está enterrada aqui, os alicerces vão subir em cima da palavra de Deus. Esse entendimento é distorcido, gente. Em Mateus capítulo 7, o Senhor nos ensina, né, sobre aqueles homens que ouvem a palavra de Deus e praticam, são semelhantes a pessoas que constroem uma casa em cima da rocha, e aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, são semelhantes às pessoas que constroem a casa sobre a areia. O que isso nos indica? Não é construindo os alicerces da minha casa, as paredes da minha casa sobre a Bíblia, que vai dar tudo certo na minha vida. Muito pelo contrário, isso não vai ter influência nenhuma. Só vai ter uma Bíblia, você vai estar andando em cima dela de todo dia. O que a Bíblia nos ensina é a edificar o nosso coração na palavra de Deus. O ensinamento bíblico, eu construir a verdade da minha vida, a forma como eu me movo, como eu penso, como eu ando, como eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas, direcionado pela palavra de Deus. E mais uma vez, lembra do texto de Salmo 19 que eu li com você? Essa construção, ela ocorre no nosso coração, ela ocorre de dentro para fora. Lembra que Jesus fala que contamina o homem não é o que está fora, é o que está aqui dentro. Então não é dessa maneira que nós vamos ter algum tipo de êxito, crescimento, proteção espiritual. Nós somos bem-sucedidos, entre aspas, na fé, quando nós construímos a nossa casa, que é o nosso coração, sobre a palavra de Deus e não os alicerces da nossa moradia. Tem pessoas, inclusive, por exemplo, que vão casar, pega aliança ali, leva aqui, pastor. Eu fiz isso, gente, né? Porque eu era pentecostal, novo na fé. Levei pro pastor e falei, Pastor, impõe a mão aqui, ora sobre a minha aliança e vai dar certo e por aí vai. E tem muita gente que passa 3 meses e separa. Por quê? Esse tipo de coisa não tem poder nenhum. Ungir a minha aliança, pedir o pastor para orar, impor as mãos e orar, isso não tem poder nenhum. Isso é misticismo. O que tem poder é, sou casado com a minha esposa, já passamos momentos extremamente difíceis dentro do casamento, como todo mundo passa. Mais ou menos uns 10 anos já que estamos casados, vamos fazer 10 anos. E o que vale nessas horas é se eu vou fundamentar, estruturar o meu casamento sobre o princípio que a palavra me ensina. Então essas atitudes externas, isso é só aparência de sabedoria. Essas atitudes externas relembra mais ou menos ali o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2. São doutrinas de homens. Isso não produz efeito real nas nossas vidas. Então, quando alguém aparece fazendo isso, né, a gente tem que orientar. Eu oro muito a Deus que ela se converta de verdade, se ela já for cristã, glória a Deus, que ela busque mais conhecimento da palavra. E se você que está vendo esse vídeo também entende as coisas como a Maíra, que você possa repensar. O evangelho do Senhor não é sobre coisas externas. É sobre transformação de vida. Pega a palavra de Deus, chama a sua família para se reunir aí na mesa, em torno da palavra, seja onde for, no quartinho que você tiver, no chão da sua casa, e edifique a sua vida.
edifique a sua família diante da palavra de Deus, porque é isso que o Senhor nos chama a fazer. É isso que tem valor. E não essas práticas místicas, essas práticas que são completamente alheias à palavra de Deus. Bem? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero te convidar mais uma vez a dar um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com um underlinezinho no final. Tenho certeza que vai ter muito material lá para te edificar no nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço também por acompanhar o vídeo comigo até o final. E se assim for da vontade do nosso Deus, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém?